Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou dar continuidade às nossas atividades. Vamos verificar o que nós temos para a presente aula. Estamos na aula de número 28, onde nós iremos tratar da nossa revisão e avaliação. Então, vamos ao conteúdo da nossa aula de revisão. Bem, durante as nossas aulas da unidade de número 4, nós falamos, entre outros assuntos, das relações de trabalho na Amazônia urbana e rural. E é justamente isso que a gente vai entender nesse primeiro momento. As principais características das relações de trabalho na Amazônia rural, em específico, porque estará presente na avaliação de vocês. E eu começo esse momento esclarecendo para vocês um pouco de que região nós estamos falando. Acompanhe comigo. Quando eu falar de Amazônia, eu estou me referindo à Amazônia Legal, que é toda essa área que vocês estão vendo aqui no nosso mapa, destacada em verde, tá? Que envolve ali os estados, parte do estado do Maranhão e também do Mato Grosso, além dos estados da região norte, certo? A Amazônia Legal compreende a todo o bioma amazônico que está dentro do território brasileiro. Destaco para você que a Amazônia é uma região com uma diversidade muito grande, tanto do ponto de vista natural, como, por exemplo, através da vegetação, da fauna, da flora, de uma forma geral, tá bom? Como também é uma região de diversidade econômica, cultural e também social. É também uma região de contraste. Tanto internamente, temos regiões na Amazônia bastante preservadas, né? Temos outras regiões bastante ali desmatadas, e isso está dentro dessa mesma região que nós estamos denominando de Amazônia, que é a Amazônia Legal, nesse caso aqui que eu especifiquei para vocês, certo? Bem, a Amazônia tem um papel muito importante para o Brasil como um todo. É uma região rica em recursos naturais, em recursos hídricos, e é uma região importante também para a manutenção da dinâmica climática em uma escala regional, através dos rios voadores, por exemplo, e também numa escala mundial, certo? Papel das relações de trabalho aqui na Amazônia. São elas ali que vão determinar a dinâmica social e econômica vivenciada pelas pessoas que vivem aqui na Amazônia. Outro ponto é que essas relações de trabalho na Amazônia, elas são definidas pelas atividades econômicas que são desenvolvidas dentro dessa região. São as atividades econômicas que nós temos aqui, como, por exemplo, no caso da Amazônia Rural, a agricultura, a pecuária, o extrativismo, são essas atividades que vão determinar essas relações de trabalho. Falando em Amazônia Rural, eu tenho aqui alguns pontos para a gente destacar dessa Amazônia Rural, ligado ali às características e desafios. Primeiro ponto, predominância da agricultura familiar. É uma modalidade de agricultura muito presente aqui na Amazônia Rural. Além disso, nós temos também a atividade de extrativismo, vegetal e mineral, mas também temos o extrativismo animal, como, por exemplo, através da pesca. Boa parte do trabalho na Amazônia Rural, ele é considerado sazonal. O que isso significa dizer, professor? Que ele acontece ali seguindo, basicamente, o ciclo de cheias e vazantes dos nossos rios. Temos também na Amazônia Rural conflitos fundiários muito fortes, em especial intensificados, na realidade, a partir da consolidação da Amazônia como uma nova fronteira agrícola. A atividade de agricultura e pecuária está se deslocando do centro-oeste e se instalando na Amazônia. Isso tem gerado conflito entre os atores sociais que estão aqui, o homem da Amazônia, e as pessoas que estão chegando, que tentam expulsar os nativos, os amazônidas, das suas terras. Além disso, as atividades, em especial ligadas ao extrativismo de madeira, à mineração em larga escala, têm causado impactos aqui na Amazônia, e esses impactos que a Amazônia sofre trazem consequências também para o agravamento das mudanças climáticas, certo? Bem, além desses pontos, eu gostaria também de destacar com vocês a modalidade de agricultura familiar, que é muito presente, que é uma constante nessa Amazônia rural. E a gente vai começar definindo para vocês o que é a agricultura familiar. Acompanhem comigo aqui a definição que será destacada para vocês aqui.
A gente pode compreender a agricultura familiar como uma modalidade de agricultura na qual a gente tem como principal mão de obra os membros da família. O pai, a mãe, os filhos, os netos, são essas pessoas que irão trabalhar dentro dessa modalidade agrícola chamada de agricultura familiar, certo? Toda a gestão do estabelecimento, dessa propriedade, ela é feita ali pela própria família. Normalmente o homem, e eu gosto de enfatizar para vocês que a gente tem uma sociedade patriarcal, machista, né? Onde a mulher participa, no caso da agricultura familiar, ativamente do processo produtivo. Mas ela é colocada em segundo plano na maioria das vezes, né? Como a ajudante do esposo que vai para a roça. E ela produz tanto quanto o marido. E por conta dessa estrutura social que a gente tem, o homem acaba ali assumindo os negócios, por assim dizer. Bem, a gente tem aqui para vocês também as principais características dessa agricultura familiar. Acompanhem comigo. Bem, a mão de obra é basicamente as pessoas da família que irão trabalhar, e eu já pontuei isso para vocês. Uma outra questão que a gente tem é parte ali da renda, ela vem justamente dessa atividade. Então, a renda da família, conforme a gente vai ver aqui, vem desse trabalho realizado na agricultura familiar, certo? Ela é realizada em pequenas propriedades rurais, ou seja, essas propriedades são pequenas, chamadas de minifúndios. Nós temos também as grandes propriedades rurais, chamadas de latifúndios, mas não é o caso da agricultura familiar. São os minifúndios aqui na agricultura familiar, as pequenas propriedades. Uso também de práticas agrícolas que são consideradas mais sustentáveis, certo? Então, normalmente, o homem da Amazônia, de uma forma geral, ele conseguiu desenvolver práticas que não são tão predatórias, tanto na área da agricultura, como na pecuária e também no extrativismo. Diversificação do cultivo. Nós temos na agricultura familiar a chamada policultura. O agricultor, ele cultiva aquilo que ele vai utilizar para se alimentar. Então, ele cultiva lá o feijão, ele cultiva a mandioca, a macaxeira, tudo aquilo que ele come, ele acaba plantando. Então, a gente diz que a gente tem a prática da policultura, e ele combina isso com o extrativismo, combina isso também com a atividade de criação ali de animais de pequeno porte, né? Galinha, porco, dentre outros, certo? Destaco também para vocês a forte ligação com a preservação ambiental, que é uma característica da agricultura familiar. Durante as aulas da unidade de número 4, nós também falamos de trabalho análogos, parecido ali com o trabalho realizado pelos povos, pelas populações ali escravizadas. E é isso que a gente vai definir neste momento aqui para vocês. O que é esse trabalho análogo à escravidão? Acompanhem comigo. Conforme ali o artigo 149 do Código Penal Brasileiro, a definição jurídica do que é trabalho análogo à escravidão dá-se como: é caracterizado pela submissão de alguém a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou seu preposto. Então, essa é a definição do que seria o trabalho análogo à escravidão, de acordo com o artigo 149 do Código Penal Brasileiro. Mas a gente tem aqui alguns pontos que caracterizam melhor o que é as situações que consolidam, não, mas que mostram que ali a gente tem um trabalho sendo realizado como um trabalho análogo ali à escravidão. Entre elas, a gente tem a submissão de trabalhador a trabalhos forçados. Essa é uma característica de situação de trabalho ali considerado análogo à escravidão. Submissão de trabalhador à jornada exaustiva, para além daquilo que está previsto em lei. Outro ponto que eu gostaria de destacar é a sujeição do trabalhador a condições degradantes de trabalho, a restrição da locomoção do trabalhador, seja em razão de dívida, né, contraída, seja ali por meio do cerceamento do uso de qualquer meio de transporte para que ele possa deixar aquele lugar em busca de ajuda, certo? A vigilância constante, feita ali pelos capangas, feita também ali pelos seguranças dessas propriedades, que impedem que esse trabalhador deixe o local. E se ele deixar, ele pode ser agredido fisicamente, psicologicamente, pode também chegar a ser morto nessa situação, certo? Eles fazem também,
acabam ficando, retendo o documento dessas pessoas, como carteira de trabalho e também o RG, certo? Nós temos aqui alguns dados interessantes sobre o trabalho análogo à escravidão aqui no Brasil, referente ao ano de 2023. Acompanhe comigo. Olha, conforme a gente pode observar aqui na nossa tabela, a gente tem ações de fiscalização e os trabalhadores resgatados também. Eu vou pegar duas regiões do Brasil para a gente analisar. A região Sudeste, que é a região que apresenta ali maiores ações de fiscalização. Tivemos 225 ações de fiscalização no ano de 2023 na região Sudeste, tá? Só para reforçar, na região Sudeste. E nós tivemos 1.153 pessoas resgatadas de trabalho análogo à escravidão. Na outra ponta, a gente tem a região Norte, com apenas 70 ações de fiscalização. E a gente tem aqui apenas 168 trabalhadores resgatados de situações consideradas análogas à escravidão. Bem, esse número mais baixo aqui de trabalhadores resgatados tem a ver com a quantidade de ações de fiscalização. No Norte, essa fiscalização, conforme vocês podem observar, ela é menor, obviamente. Se a fiscalização é menor, o número de pessoas resgatadas também será menor. Com certeza, se tivéssemos mais ações de fiscalização, esse número de pessoas resgatadas de trabalhos análogos ali à escravidão seria maior. Isso não acontece por falta de agentes para fazer esse trabalho, isso não acontece também por conta das características geográficas dessa região, que é bastante vasta, certo? Temos também aqui um gráfico que mostra a quantidade de trabalhadores resgatados por estado, e a gente observa que Goiás, aqui é o estado que liderou, em 2023, o número de trabalhadores resgatados dessas situações análogas à escravidão. Durante a nossa aula, nós também falamos de trabalho, de como esse trabalho modifica o espaço geográfico. E é isso que a gente vai ver nesse momento. Bem, o trabalho é a atividade humana capaz de transformar a natureza e modificar o espaço em que se vive, tá? De acordo, obviamente, com as nossas necessidades e com as necessidades ali dos grupos humanos, da sociedade de uma forma geral, para atender às exigências de locomoção, vestimenta, moradia e alimentação. O homem, ele vai, por meio desse trabalho, ele vai ali acumulando conhecimento e vai modificando essa forma como ele vai transformando a natureza. E a partir do trabalho desempenhado, da atividade econômica desenvolvida em um determinado local, a gente pode ter a construção de dois espaços, o espaço rural e o chamado espaço urbano, certo? Bem, dando continuidade, eu gostaria de tratar com vocês, neste momento, das relações de trabalho que nós tivemos ao longo da história da humanidade. Temos aqui algumas, e eu vou começar com a escravidão, que traz como principais características os seguintes tópicos. Acompanhem comigo. É uma forma de exploração do trabalho, onde a pessoa que está sendo escravizada não recebe salário, baseia-se na propriedade de um grupo social sobre o outro. Então, quem compra o escravo, vê o escravo como uma mercadoria. Então, ele se acha no direito de fazer qualquer coisa com a pessoa que está sendo escravizada, certo? Os escravizados, eles não recebem, obviamente, pagamento pelo seu trabalho. E eles trabalham ali por meio de múltiplas formas de violência. Pense em todas as formas de violência, física, psicológica. Por todas essas formas de violência, os povos escravizados aqui no Brasil, como indígenas e africanos, sofreram durante a existência dessa forma de trabalho aqui no nosso território, certo? Tivemos também a servidão, que é uma forma de trabalho muito característica lá no sistema feudal, que era um sistema econômico que antecedeu o modo de produção capitalista, né? E essa forma de trabalho baseia-se basicamente no senhor feudal, que é o dono da terra, e a gente tem o servo, que é a pessoa que vai trabalhar na terra do senhor feudal, em busca ali de proteção especial, mas também de alimentos, certo? Não tem pagamento também de salário, e a gente tem a submissão de um grupo social por outro. O senhor feudal, os servos, estão submissos ali ao senhor feudal. E eles perdem também a sua liberdade. Na realidade, eu diria que quase toda a sua liberdade, já que, até para deixar a terra do senhor feudal, eles precisam ali da autorização.
Chegamos à relação de trabalho, que envolve ali o trabalho assalariado, muito comum nos dias atuais, embora não seja a única. E ela traz como principais características os seguintes tópicos. Forma de trabalho ali baseada no pagamento, né? Você trabalha e você recebe pelo seu trabalho. Lembrando que a gente tem a mais-valia, que é uma questão que a gente trabalhou, né? Isso, que é a diferença entre aquilo que você gera de riqueza e aquilo que você produz como salário, basicamente. Essa forma de trabalho, ela se popularizou no século XVIII e XIX com as revoluções industriais. Você precisava de pessoas para consumir esses produtos industrializados. E essas pessoas só poderiam consumir esses produtos industrializados, olha, tendo ali salário. E é a forma mais comum que a gente tem, embora não seja a única. Nós falamos também sobre a questão do subemprego. E a gente vai caracterizar nesse momento o que é esse subemprego. Acompanhem comigo. O subemprego ele é uma condição em que determinado trabalho ele é exercido sem a necessidade de qualificação profissional. Ou seja, você não precisa ter curso superior, fazer uma faculdade, ter curso de inglês, ter curso de informática para realizar essa atividade considerada subemprego. Só que o salário também é muito baixo, a gente tem baixa remuneração. Resulta também ali em baixa qualidade de vida, já que o salário mínimo, por exemplo, no nosso país, não supre ali as nossas necessidades mais básicas. Temos também instabilidade com relação ao salário e no Brasil é muito comum as pessoas no subemprego. Por quê, professor? Porque a qualificação profissional da nossa população é baixa. Uma parte significativa da população não conseguiu concluir, por questões socioeconômicas, o ensino fundamental. E aí, obviamente, fica mais difícil conseguir um posto de trabalho que pague melhor, né, que não seja ali um subemprego. Falando em condições precárias de trabalho, a gente vai analisar nesse momento aqui um fenômeno que tem acontecido nas últimas décadas e se intensificou recentemente, que é a precarização do emprego ou a precarização do trabalho. Eu digo que ela se intensificou na última década em função das plataformas que fazem ali, que vão intermediar a pessoa que oferece o serviço da pessoa que quer consumir os serviços. E essas plataformas, as pessoas que prestam ali, que estão trabalhando nessa plataforma, não têm vínculo empregatício com essas plataformas. E aí elas estão desassistidas de todas as leis trabalhistas, ou seja, elas não têm seguro-desemprego, não têm férias, descanso remunerado, 13º, não tem nada. E é isso que a gente vai entender a partir desse momento. Esse fenômeno ele é tão forte que essa precarização do trabalho, do emprego, ficou conhecido como uberização, em função daquela famosa plataforma que trabalha com motorista de aplicativo e também entregas de mercadorias. Acompanhe comigo aqui as características da uberização. Não há contratação direta do trabalhador. Não tem nenhum tipo de relação entre empregatícia, né? Entre a pessoa que trabalha usando essas plataformas e a própria plataforma. Se não tem vínculo, se não tem contratação, se não tem vínculo empregatício, não tem ali direitos também trabalhistas. Então, quem trabalha numa plataforma dessas, por exemplo, como motorista de aplicativo, está desassistido de toda a proteção que contém as leis trabalhistas do nosso país. Além disso, ele deve pagar a essa plataforma por usá-la. Então, além do trabalhador arcar com o custo da compra do veículo, com o combustível que ele utiliza, gastar também com os documentos, né, necessários para deixar esse carro, por exemplo, em situação regular para circular. Ele precisa trabalhar, obviamente, e, além disso, ele ainda precisa pagar por usar essa plataforma que faz essa conexão entre o prestador de serviço e a pessoa que deseja contratar o serviço, certo? É vendida uma ideia de que as pessoas que trabalham nessas plataformas, por exemplo, são pessoas que podem fazer seu próprio horário. E isso não é verdade, tá? As pessoas que trabalham nessas plataformas, como motoristas de aplicativo, por exemplo, elas precisam ali trabalhar 10, 12, 14 horas por dia para pagar todos esses custos e conseguir ali um pouco de dinheiro para a sua subsistência e para a subsistência de suas famílias. É vendida a ideia também de que eles são os próprios patrões, e na realidade não. Isso é só para mascarar essa precarização das relações de trabalho. Bem, com isso, a gente finaliza o conteúdo desta aula de revisão.